Boa tarde, a paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Alguma vez você já ouviu uma frase mais ou menos assim? Olha, não julgue, porque se você julgar, você não vai para o céu. Pois é, muitas pessoas usam um versículo bíblico onde recebemos uma orientação sobre a questão do julgar as pessoas como uma forma intimidadora para ocultar ou inibir alguém de apontar um erro ou uma falha. Então as pessoas muitas vezes se escondem atrás de versículos bíblicos querendo ocultar os seus erros ou não querendo serem responsabilizadas pelas suas atitudes e logo ameaçam de uma forma intimidadora dizendo, olha, não julgue porque se você julgar você não vai para o céu. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, se pode ou não pode, se é certo ou se não é certo julgar o próximo, julgar as pessoas. Separei aqui um trecho bíblico no livro de Mateus, capítulo 7, onde vamos aprender aqui com as palavras do Senhor Jesus. O contexto deste versículo aqui se dá no Sermão do Monte, onde Jesus está ali ensinando aos seus discípulos, como também a toda a multidão. Então aqui o Senhor Jesus está dando orientações, instruções para toda a multidão. E aqui no versículo 1 do capítulo 7, ele diz assim, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. É muito importante a gente prestar atenção aqui nesta primeira parte, onde o Senhor Jesus coloca desta maneira. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ou seja, aquele que não julga, ele está livre do julgamento de outras pessoas em si ou não? É isso que você precisa prestar atenção. E aquele que julga, como se dá a sua vida? Pois aquele que julga com o mesmo critério que julga, ele também será julgado. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? A orientação é para que não se julgue o próximo. Esta é a orientação. Mas há duas maneiras de julgamento. Há um julgamento bom e há um julgamento que é mau. Há o julgamento que serve para reparo, para correção, para instrução, para orientação, para elevação, para ajudar alguém. Por exemplo, alguém que está fazendo algo de errado e você sabe que ele está fazendo algo de errado, então você vai orientá-lo e muitas vezes nessa orientação você vai julgá-lo de certa forma. Olha, não faça isso porque esse caminho que você está levando vai te afastar de Deus, vai acontecer coisas ruins com você. Em si é uma certa forma de julgamento, mas o que? Para o bem, para a melhora daquela pessoa, correto? Mas há também aquele julgamento onde há condenação, e este já é um julgamento onde a pessoa julga, acusando e condenando a outra pessoa. A intenção do julgamento que diferencia o julgamento bom do julgamento ruim, porque a intenção do julgamento, quando tem a intenção de ajudar a pessoa a corrigir as suas falhas, a melhorar, a crescer na vida, é uma intenção, mas quando a intenção daquele julgamento é derrubar aquela pessoa, é fazer com que aquela pessoa se sinta derrotada, é condenar aquela pessoa, este julgamento em nada agrega na vida daquela pessoa. Pelo contrário, pode piorar ainda mais a sua situação. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus poderia parar por aí, mas não. Como ele sabe que as pessoas têm um costume, têm um hábito de julgar as outras, julgam as atitudes, julgam o modo de falar, julgam o modo de vestir, julgam o jeito que cuidam dos filhos, o jeito que se dedicam na obra, julgam em tudo neste mundo, não é verdade? Então, como o Senhor Jesus, como Jesus já sabia que este hábito seria um hábito muito presente na vida das pessoas, ele diz desta forma, não julguem para que não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, já que vocês julgam,
a um julgamento sincero. Há o julgamento sincero que deseja o bem de outra pessoa. E há o julgamento sincero que faz com que a justiça seja exercida. Porém, é um julgamento hipócrita. Este julgamento hipócrita é um julgamento que consiste em apontar apenas os erros e os defeitos do próximo. E muitas vezes deixa de reconhecer os seus próprios erros. Preste atenção. Olha aqui que está escrito no versículo 3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Este é um julgamento hipócrita. Este é um julgamento que é um julgamento condenatório, onde a pessoa aponta os erros da outra, aonde a pessoa expõe os defeitos da outra, mas encobre os seus erros. Tá entendendo? É como o sujo falando do mal lavado. Por exemplo, você está falando daquele homem porque aquele homem é alcoólatra, é viciado, mas por outro lado você é um adúltero. Tá entendendo? É o sujo falando do mal lavado. Você está falando das atitudes dele porque ele bebe, porque ele é viciado em droga, em jogos, isso e aquilo. Você está ali julgando ele, condenando ele de uma certa forma e ao mesmo tempo esquecendo seus defeitos, não reparando na trave que existe no seu olho, porque é a mesma coisa do adúltero falar daquele homem que é viciado. É a mesma coisa. Então, assim, há muitas pessoas que julgam hoje, eu julgo, ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso, ele toma essas atitudes, mas a vida dessa pessoa, muitas vezes em si, também tem muitas brechas. Então, assim, como essa pessoa pode ter um julgamento sincero, um julgamento bom, sendo que a própria vida dela em si não lhe qualifica numa condição de julgar outra pessoa? Entendeu, meu irmão, minha irmã? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave do seu próprio olho? É muito fácil olhar os defeitos do próximo, é muito fácil você apontar os erros de uma pessoa, mas difícil mesmo é a gente olhar para a nossa vida. Muitas vezes a gente vai na igreja e a gente senta ali e vai ouvir uma palavra do pregador e muitas vezes aquela palavra vem sobre nossas vidas e quando aquela palavra vem sobre nossas vidas, a gente direciona essa palavra para alguém, porque a gente quer sempre mudar alguém, mas a gente nunca percebe que a gente precisa ser mudado. Ou seja, a gente gasta uma boa parte da nossa vida tentando mudar alguém, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os pais, ou alguém que está próximo. Mas muitas vezes esquecemos que nós precisamos de mudança. Se hoje você pudesse mudar, o que você mudaria em sua vida? Porque a mudança faz parte de um grande milagre de Deus sobre as nossas vidas, que se chama conversão. Muitas pessoas vão em busca de milagre na igreja, em busca de cura, em busca disso, em busca daquilo, mas esquecem de buscar pela conversão, que seria o grande milagre na sua vida, né? Essa verdadeira busca, essa verdadeira mudança. Então a palavra do Senhor, que Jesus diz claramente sobre isso. Você está querendo mudar a vida daquela pessoa, mas você não está vendo que a sua vida precisa mudar, ser mudada. Você está querendo mudar as atitudes daquela pessoa, mas você não está enxergando que você precisa mudar as suas atitudes. Você quer mudar as pessoas em sua volta, mas você nunca para refletir o que você precisa mudar em sua vida. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Olha, ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire os ciscos do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Pode um cego guiar outro cego? Não, né? Como está escrito, ambos cairiam no mesmo buraco. Então aqui o Senhor Jesus diz que aquele que tenta mudar a vida da outra pessoa, tenta apontar os defeitos, os erros, julgando outra pessoa, mas não enxerga seus próprios erros, Deus chama esse homem, essa pessoa de hipócrita. Assim Jesus se refere, chamando assim, hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, não é errado você querer ajudar a pessoa e muitas vezes nessa ajuda você mostrar para ela aonde ela está errando.
Tá entendendo? Jesus ele deixa bem claro, não é errado. Mas antes de você fazer isso, você precisa consertar a sua vida. Você precisa corrigir a sua vida. Porque não adianta nada você viver uma vida ilícita, errada e tentar querer mudar a vida de outra pessoa, né? Que moral você vai ter para isso? Então o Senhor Jesus trata claramente sobre isso. Não é errado você querer ajudar outra pessoa e muitas vezes ser colocado numa situação onde você vai precisar apontar erros, defeitos nessa pessoa, mas não para o seu mal, e sim para o seu bem. Porém, antes de fazer isso, você deve consertar e corrigir sua vida, arrancar as traves do seu olho antes de querer tentar tirar o cisto do olho de outra pessoa. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero agradecer aqui a participação do pastor Charles, lá dos Estados Unidos. Que Deus abençoe você, meu pastor, irmão, em fé em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos os demais que estarão assistindo este vídeo posteriormente. O livro que lemos hoje é no livro de Mateus, capítulo 7, onde se passa pelo Sermão do Monte, palavras do nosso Senhor Jesus, trazendo orientações e instruções para as nossas vidas, né? Amém? Espero ter ajudado você a esclarecer um pouco a dúvida sobre este assunto. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.